Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Você que me assiste aí no nosso canal, Conexão com a Palavra de Deus, eu quero, nesta noite, conectar você à Palavra de Deus também. E a Palavra do nosso Deus, ela é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. E nós que já temos essa experiência com Cristo, sabemos muito bem. Eu quero convidar você para apreciar algumas coisas que você e eu precisamos saber. Cada dia mais nós aprendemos com Deus, com a sua palavra, porque ela é a fonte inesgotável, é a fonte que nos permite a beber e ter a nossa sede saciada. Só a palavra de Deus. Não existe um outro livro que venha fazer isso em nossas vidas, que tenha esse efeito purificador, esse efeito que faz uma limpeza total em nossas vidas. Somente a palavra de Deus. Eu quero convidar você para uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. É uma palavra que fala sobre o construtor. E eu quero ser rápido porque eu só tenho 15 minutos aqui para a gente degustar essa mensagem que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aleluia, pela palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que é um desafio para nós. É uma palavra que traz aqui a figura de dois homens, de duas construções. E nós sabemos que construção é uma coisa séria. Ela precisa ser bem construída, precisa ser bem edificada, precisa ter profundidade suficiente para suportar o peso das paredes, do telhado ou da laje. Ao contrário, ela começa a rachar as paredes e traz vários danos na construção por conta dela não ser bem estruturada. Mas algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, que o que você planta hoje determinará o que você colherá no futuro. Veja bem, o que você planta hoje, você vai determinar o que você vai colher no futuro. O tipo de semente, a qualidade da semente. Isso é uma coisa que até os mais velhos já tinham essa ideia. E todos que plantam sabem que uma boa semente certamente vai produzir um bom fruto. Não é verdade? E o nosso Deus, na sua infinita bondade e misericórdia,
ele traz aqui para nós esta palavra. Então veja bem que o homem, ao edificar a sua casa sobre a areia, a casa não resistiu às adversidades da vida, não resistiu os temporais, não resistiu os ventos, as chuvas. A água foi descalçando o seu alicerce e grande foi a sua queda. Isso por conta de não ter feito uma coisa bem feita, certo? Então, isso não é diferente na nossa vida, no nosso dia a dia, não é diferente. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos plantando, o que nós estamos fazendo, nossas palavras, nossos atos, nossas atitudes, como estão sendo. Muitas vezes nós somos levados ao engano, achar que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, plantar todo tipo de semente, não é? Sementes daninhas, e depois nós vamos colher um bom fruto. É engano nosso, não vai acontecer isso. Se plantarmos o feijão, nós não vamos colher espinhos. Mas se plantarmos o cacto, é claro que nós podemos nos furar através dos seus espinhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Já deu para ter uma ideia? O apóstolo Paulo está aqui endossando, não é, a parábola do construtor. Então, tudo o que o homem semear, é isso que ele vai ceifar. Não erreis, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Então, precisamos ter cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes, como nós estamos vivendo diante de Deus. Isso é um perigo muito grande. Nós não podemos achar que tudo está bem e podemos fazer o que nós queremos, que Deus é compreensivo, que Deus está nos céus. Queridos, Deus está nos céus e Deus é compreensivo, sim. Mas lembra que Ele é amor e é justiça. Então Ele age tanto com amor para o que precisa de amor, como com justiça para aqueles que precisam de justiça. Não podemos nos enganar, achar que passa tudo um pelo outro, de forma alguma, de hipótese alguma. A mesma palavra que Deus usou quando Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo ele continua escrevendo, e agora aos Romanos no capítulo 6, verso 23, certo? Ele endossa aqui as palavras anteriores, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Olhe bem, o salário do pecado é a morte. Apesar de termos aí, não é, a misericórdia do Senhor, mas isso acontece depois que nos entregamos a Ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, olha bem, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para o pecado vem a morte, mas com a salvação, que é esse dom gratuito de Deus para as nossas vidas, é que nós somos livres da morte e do pecado. Só através do dom gratuito de Deus é que nós podemos desfrutar das coisas boas que Deus tem preparadas para os seus filhos. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, Deus diz, através do apóstolo Paulo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, pensa bem nessa passagem.
tudo o que tivermos feito por meio do corpo, seja bem ou mal, ao comparecermos perante Deus, então nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. E vamos receber de acordo com o que nós fizemos, certo? Seja bem ou mal. Aí eu pergunto, se você colocar na balança suas más atitudes e suas boas atitudes, seus bons pensamentos e seus maus pensamentos, o que é que vai pesar mais? Se você nessa noite parar um momento e conversar com Deus e perguntar, Senhor, me ajude a entender o que está pesando mais na minha vida. Me ajude a entender nessa sua balança quem é que está pesando mais. São minhas más atitudes ou minhas boas atitudes? E aí, queridos, nós temos também a mente de Cristo para analisarmos que nossos pensamentos são maus, nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Então, certamente, irmãos e amigos, nossas más atitudes vão pesar muito mais do que as boas. Muito mais. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele está pronto a nos ajudar, a nos perdoar, desde que confessemos os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Amém por isso, né? Você não pode superar sozinho as suas contradições. Ninguém pode superar isso sozinho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, verso 14, diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então veja aí que Paulo, ele reconheceu que a única salvação é Cristo, porque dentro dele não tinha nada bom, nada que ajudasse ele a chegar a Deus. Nada, absolutamente nada. Mas ele reconheceu. E mesmo diante da sua luta contra o pecado, ele estava sempre lutando para não fazer o que o corpo pedia, o que a carne pedia, mas para fazer o que o Espírito estava lhe orientando naquele momento. Glória a Deus por isso. Num livro bem pequeno, que só tem um capítulo, em Judas 1, verso 24. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Amém por isso. Olha aí quem pode fazer tudo. Deus. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na gloriosa presença do nosso Deus. É Deus que pode todas as coisas. Não pense que você pode, que você tem que abandonar isso, abandonar aquilo, para você se chegar ao altar de Deus. Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, porque é Ele que pode fazer por você e por todos nós. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, diz, mas o Senhor Jesus é fiel, Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Está vendo quem pode todas as coisas? É Ele, o Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele lhe dará forças e o livrará do maligno. Segundo aos Tessalonicenses 3:3. E para concluir, o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha bem, Ele foi tentado em tudo, sofreu, mas Ele venceu. E Ele diz, eu venci o mundo e vocês vencerão também.
Que Deus nos abençoe. Pensa nessas coisas que você acabou de ouvir e veja que vale a pena servir a Cristo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.